Pedro, tá tomando corneta hoje, eu vi, né, Pedro? Tô tomando corneta que eu dei uma barriga, tá? Deixa eu dizer o seguinte, como é o nome do técnico do Cruzeiro? Fernando Seabra. Fernando Seabra. Ele foi tirado do Júnior e colocado no time principal. O objetivo do Cruzeiro, tá? É chegar na Copa Libertadores, classificação. Aí o cara vai, já tem uma campanha bem mais ou menos, e aí ele empata com o Cuiabá. Bom, e aí aquele pré-acerto que tinha, ou conversações que tinha com o Renato, foram pro saco. O Cruzeiro teve pressa. O Renato não pode sair do Grêmio nesse momento, não sairá do Grêmio nesse momento, eu acho que é assim. Deverá sair, penso eu, no final do ano. E aí o que faz o Cruzeiro? Vai no mercado e vê quem é que tá livre. É o Fernando Diniz. Aí diz que eu dei uma barriga. Sabe, não, Pedro, futebol é assim. Eu tô dizendo que o Renato não será técnico do Grêmio. Daqui a pouco ele fica técnico. Mas hoje eles não querem o Renato lá. Será que hoje... o fato do Renato Saúde, o fato do Diniz ter assinado no Cruzeiro, que era o provável, suposto, enfim, futuro do Renato, até o final do ano que vem, não meio que... Claro que o cenário muda muito. O futebol brasileiro no balanço das horas tudo pode mudar. Inclusive no final do ano, para portugueses e argentinos, especialmente, eles têm mercados, árabes, Estados Unidos e vários lugares. Mas eu tô vendo o mercado muito fechado, assim. Se o Renato quiser sair do Grêmio, ele vai trabalhar onde? No Vasco, talvez? Tem uma concorrência de argentinos e portugueses muito grande. É que os clubes estão com projetos de longo prazo, todos os grandes clubes. O Santos vai subir, mas com que investimento? Mas para ti achar um grande treinador também já é bastante complicado. O que as pessoas me dizem assim, quando eu digo, o Renato não vai ficar no Grêmio, mas vamos botar quem? Não tem ninguém. Que o Renato vai ficar. Tem, claro que tem. Tem, o Grêmio vai achar. Quem é que não precisa mais estudar no futebol, Pedro? Quem não precisa? Quem não precisa estudar no futebol? Não, eu acho que tem que estudar cada vez mais. Os que ganham não precisam. Tem que estudar os que... Tu já notou que os depois começaram a estudar, eles perderam emprego, tudo? Ficaram... É verdade, todos perderam, só vem português pra cá. Os caras começaram a estudar, então o senhor não trabalha mais, o senhor tá ficando inteligente, sai fora. Sai fora. Nós queremos burro. Conversa é essa, rapaz. Tem que estudar, sabe o quê? Sabe quanto tempo o Roger estudou o Internacional? 15 minutos. 15 minutos. Bom, mas estudou. Mas precisa projeto. Ele tinha o projeto de 25 minutos, descer a serra e vir pra cá. Mas o Roger é professor lá dos cursos da CBF, ele dá aula lá? Não perdeu. Pois é. É o único time que pode tirar o título do Botafogo, tá aí, o Internacional. Obrigado, né? Porque eu tô dizendo isso há 2 meses e tava brigando comigo. Então, pede desculpa pra mim, Guerra. Pede desculpa pra mim agora aí no ar. É o único... Não, peraí. Seja humilde comigo, porque tu brigou comigo. Segura aí. Mas tu não para tudo. O que eu tô dizendo. É o único time que pode tirar o título do Botafogo. Não, para aí, Guerrinha. Joga como o Botafogo. Palmeiras não joga mais. Tiraram o título do Botafogo. Exatamente. Não ganhar. Não estamos entendendo direito. Agora, se achar que o Inter vai ser campeão, o meu telefone é o mesmo. Não, campeão não vai. Não tem como. Não tem tempo pra isso. Mas tu acha que vaga direta na Libertadores? Pode. Vai depender muito do Flamengo aí no contra o Penharol. Muito do Flamengo. Esse jogo de quinta-feira em Montevidéu é muito importante para uns 10 clubes brasileiros. Vai pautar diretrizes, né? 10 clubes brasileiros. Primeiro, diretamente por causa de vaga, né? O Flamengo tem todas as competições, né? Ele tá nas 3, uma leitura, né? O Flamengo é um time que tá nas 3 competições com chance de te ganhar. Tem Copa do Brasil ainda. Tem Copa do Brasil, Libertadores. E aí o Flamengo... Libertadores, o Campeonato Brasileiro do Flamengo, eu acho que acabou, né? Ele tem um jogo a menos, né? Não, mas eu acho que ele acabou. Tá longe. Ontem ele não tá tão longe o fim do campeonato. Ontem, quando ele rifa o jogo com o Grêmio, ele não quer, tá bem, tá tudo certo. O campeonato brasileiro o Flamengo já deu. Acabou. É Flamengo, Botafogo. O campeonato brasileiro, Palmeiras e Botafogo. Isso, Palmeiras e Botafogo, isso aí. E o Palmeiras. É que o Palmeiras começou. Aqui assim, o que acontece? O Palmeiras começou a ganhar um jogo que não merece, Guerra. Fez 1-0 ontem. Começou a ganhar um jogo que não merece. O Palmeiras tem 5 vitórias seguidas. Tu viu? Seguidas. Vi. Não, olha aqui, Guerrinha, se não tem o presente lá do Felipe Melo... Fica 0-0. Mas eu digo assim, hoje a vantagem do Botafogo seja de 2 pontos. É que o Palmeiras também ganhou um presente. Depende muito do jogo dessa semana. O gol do Palmeiras também é um presente. O Botafogo, por exemplo, se for eliminado pelo São Paulo... eu acho que ele fica muito à vontade para ser campeão brasileiro. Agora eu me pergunto, se ele elimina o São Paulo, que não é nada improvável, ele segue focado na Libertadores e aí como é que vai? Lembrando que tem Palmeiras e Botafogo em São Paulo ainda para jogar. E até um procedimento diferente, né? O São Paulo ontem tira jogadores para jogar contra o Inter. O Botafogo jogou, né?
era um dia menos, né? Também tem isso. Um também dia menos, né? também. Mais próximo, porém, do jogo de quarta, né? Que eles jogaram. Porém, ele tem um dia Mas de... o Flamengo é só quinta. É que o Flamengo jogou na quinta anterior. É que o Flamengo perdeu, né, Léo? O Flamengo jogou perdeu, na quinta. O Flamengo Não, mudou completamente Ele o perdeu pro planejamento. Penharol, né? É que o Flamengo jogou na quinta. E de quinta para domingo, tu tem um prazo muito curto de recuperação. Embora tenha agora do domingo para quinta. Não, eu acho que tudo E isso o Flamengo, conta. Mas se é 2-0 o Flamengo, não é o time completamente Tem outra, reserva. o Flamengo tá com 200 lesionados. O Tite assim, gente, eu não vou mais colocar titulares, porque se eu lesionar mais um, acabou. A contagem feita ontem no pré-jornada pelo CCD e pelo Maurício é de que 18 jogadores não Estavam vieram fora. para Porto Alegre. 12 não vieram 12 não- 6 estavam lesionados. Seis não vão jogar mais esse ano. E 3 não 12 jogam esse ano, 3 não jogam esse ano, 1 dúvida, 2 voltam esse ano, mas enfim, daqui a um mês. E do meio pra frente, quase 12 todos. foram tirados do jogo. Repito, se vocês quiserem mudar o calendário do futebol brasileiro, torço pro Corinthians cair pra segunda divisão e o Flamengo não ganhar nada esse ano. Aí muda o calendário do futebol brasileiro. Eu acho que nunca vai mudar, porque os clubes sempre mantêm o campeonato. Não, a primeira coisa, eu acho que o Corinthians não cai mais. O Corinthians está se recuperando, Mas é contratou incrível, bons jogadores, Pedro, é incrível está jogando bem. Os dois times, Pedro, que pegando o exemplo da hora da semana, né? Fluminense e Corinthians? O Inter e o Palmeiras. Os dois times eliminados das duas competições não estão toda a deixando diferença. ponto pelo caminho. Faz toda a Cara, diferença. o Palmeiras ganhou 5 partidas. Não adianta a gente discutir isso, é fato. Esse é o problema do Corinthians, que Isso é está. fato. O Corinthians está na Libertadores, tá? E está na Copa do Brasil. Não. Sul-Americana. Sul-Americana e Copa do Brasil. Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Esse é o problema do Corinthians. Mas o Corinthians está contratando bastante, está recebendo jogadores, a torcida abraçou o time. Tem uma crise muito forte interna no Abraçou Corinthians. as mulheres, 44 mil pagantes no jogo das mulheres que são ex-campeãs. Mas é que a Barato torcida isso, do né? Corinthians é isso, né? Em que o estádio do Corinthians tem média de público de perto de 30 mil pessoas, média, desde que foi inaugurado. A torcida vai mesmo, a torcida presente. Agora, o ponto do Corinthians é essa crise interna que, mesmo com a chegada do Depay, mesmo com a retomada do time, é uma crise que parece não ter fim. Enquanto não se tirar o presidente de lá, o Corinthians vai viver nessa crise. Não. Então, Sabe, Léo, isso que- atrapalha o ambiente, né? A gente sabe que ontem, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu estou no futebol já há muitos anos, vejo futebol desde o dia que eu nasci, eu acho. Eu não lembro de tamanha... Aprendeu bastante. Não sei se eu aprendi, mas tem algumas regras, Pedro, que eu entendi. Uma delas foi que Grêmio e Inter, eles poderiam ter um investimento, ou tiveram investimentos menores que os clubes de Rio e São Paulo, mas não com uma distância tão grande como o Flamengo está hoje. A distância do Flamengo hoje pro Grêmio, não vou usar o Inter como exemplo, mas pro Grêmio é uma coisa Pro Grêmio, sim. abismal. Mas tu vê que o Juventude ganhou do Flamengo. Pega, por exemplo, os dois laterais. Os dois jogam no Inter. Os três? Não, Lateral esquerdo dos três? mas pega os dois laterais de ontem, que não sim. são titulares. Eles não jogam no Grêmio, eles jogam fácil no Grêmio. O Wesley e o Ayrton Lucas jogam... Eles não César, são O titulares. Ayrton Lucas Wesley- já foi jogador de seleção Eu brasileira. sei, só que ele não é titular. O Ayrton Lucas esteve na seleção do Diniz e o Wesley só não foi para Atalanta porque no último momento a negociação ficou em cima do final do fechamento da janela e ele não foi. E o Flamengo tem o Mas Alexandre, tu concorda que ele é bem o reserva? Ayrton Lucas e tem o terceiro que é o Vinha que tá machucado. Tá machucado. E na lateral direita tem o lateral da seleção uruguaia. O Flamengo tem 4 jogadores da seleção uruguaia. Quase meio time da seleção uruguaia tá no Flamengo. Isso, Pedro, pra mim, é algo que nós precisamos discutir vamos de lá, forma o mais forte. Flamengo é Me Os quatro da assustou. seleção uruguaia, eu destaco o De La Cruz, Arrascaeta, De La Cruz e o Arrascaeta. o Varela. Mas aí já virou meio comum, né? Mas é o lateral da seleção. Ele até não tem jogado com frequência, mas tá sempre convocado. O Grêmio, por exemplo, Pedro, quando vai ao mercado, o Grêmio, pegando o exemplo do Varela, tá? Pegando o exemplo, não vou nem entrar no De La Cruz, que foi 16 milhões. E o outro é o Vinha que tá Tá? machucado. Não vou nem entrar no De La Cruz, que custou 16 milhões, que apagou a multa rescisória no River Plate. Então tu pega o Varela, o Grêmio, para contratar um jogador uruguaio promissor, o Grêmio precisa ir para um mercado menor e achar, como o Arezzo, pegando o Arezzo como exemplo, achar um negócio negócio possível. é ocasião. Um negócio possível. O Flamengo não. César. O que isso quer dizer? No médio prazo, ontem o Grêmio ganhou do Flamengo. O que eu quero alertar
é que nesse modelo, pontos corridos, Ganhou por com exemplo, dificuldade, de né? cada 100 campeonatos, nós vamos chegar a 99 Certo, atrás. o Flamengo e o Palmeiras Flamengo- viraram europeus. Olha o Palmeiras contratando o Maurício. Ele chega lá e paga e... O Flamengo, Maurício daí. o Flamengo precisava buscar um jogador porque teve muitas baixas, tá? Aí o Flamengo foi no Southampton da Premier League e fichou por 20 milhões de euros o meia de 21 anos Alcaraz. Que é uma ontem não promessa tocou na bola. que não, eu não achei ele bem ontem. não, ele vai ter momentos que ele não vai tocar na bola, que ele vai ser bem mas foi marcado. lá, né? Mas a questão é que tu vai lá na Sim, Premier sim. League e tu traz um cara de 21 anos. O Botafogo é outro caso. O Almada foi campeão do mundo, reserva, promessa da seleção argentina. E o Grêmio O Botafogo vai lá e ficha o Almada por 20 milhões de euros. O Grêmio investiu no Gustavinho, ele nunca foi titular. Mas E é uma agora o decisão. Roger tá fazendo isso, tá botando os guris pra jogar. Ontem ficou escancarada uma coisa do Flamengo que aconteceria de alguma maneira e que deu muito certo nos últimos anos, tirando o último, o do ano passado, que é o quanto o Flamengo também está matando a sua categoria de base. O Flamengo está destroçando Que joga o canhoto. a sua categoria de base. Matheus Gonçalves. Porque com esse monte de contratação boa, né? Porque eu quero Pulgar pra mim, eu quero De La Cruz pra mim, eu quero Arrascaeta pra mim. O Arrascaeta botou o Flamengo de novo no topo, né, do Brasil. Ele com seus amiguinhos lá, aquele quarteto mágico que eles montaram, eles destroem com os guris. Um dos debates no Flamengo é que no ano que vem o Felipe Luiz seja técnico do Flamengo, pela relação que ele teve como jogador, e ele acaba de ser campeão mundial sub-20, enfim. E daí tu inicia um outro ciclo no Flamengo, com jogadores da base. Eu acho que esse cara vai ser um grande Vai, né? Ele é treinador. muito inteligente. Tem uma história daquele Barroca, o técnico, Eduardo Barroca. Ele conta num Sim, o podcast. gordinho, né? E aí ele disse que ele treinava o Curitiba, e aí ele perde um jogador, mas ele não faz a famosa 2 linhas de 4 e 1 na frente, ele passa a jogar pelo meio. Né? E aí ele faz 1-0 no Flamengo e esse cara, o jogo tá pra mim. E aí a bola sai do meu lado, o Felipe Luiz abateu o lateral e disse assim, ele pega a bola e diz pros jogadores, vocês não estão vendo que eles não estão jogando pelas pontas, que eles estão jogando pelos meios, e ele reorganiza o time antes daquele lateral e o Flamengo vira o jogo. Ele dentro do campo. Né? Então, é um cara que trabalhou com os principais técnicos na Europa, um cara... Não, tudo bem, mas o que me assusta é a distância. Tomara que surja um técnico top de linha no A distância, Brasil. Léo,